Se você pretende prestar o futuro concurso de analista de promotoria 2 do Ministério Público do Estado de São Paulo, assista esse vídeo até o final que eu vou compartilhar com vocês muitas informações relevantes sobre o cargo e sobre o concurso para que você possa se planejar com antecedência. Eu sou o professor Ronaldo Virgílio Júnior, servidor do Ministério Público do Estado de São Paulo e professor em cursos preparatórios para concurso. Bom, hoje eu quero trabalhar com vocês as informações relativas ao futuro concurso de analista de promotoria 2 na especialidade agente de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Não se confundam, tá? Não estamos tratando aqui do analista jurídico, que exige superior em direito, que no futuro virá, mas parece-nos que o analista 2 vem primeiro, vem antes dele, tá? E hoje eu quero tratar com vocês basicamente sobre 4 informações: sobre o cargo, sobre a remuneração, sobre o concurso anterior e a estratégia que eu adotaria se estivesse de olho nesse concurso para 2024, tá certo? Então, se você tem interesse especificamente em alguma dessas informações, já pula lá na frente pro vídeo, porque vai demorar um pouquinho para a gente tratar de cada uma dessas informações e eu quero trazer a maior completude possível para você poder se planejar e tomar sua decisão, já que o ano que vem é um ano que teremos grandes concursos pela frente e a especialidade é uma característica hoje do concurseiro de sucesso, não é mesmo? Bom, estamos diante aqui das informações que eu vim trazer hoje para vocês e a primeira delas é sobre o cargo. O cargo de analista de promotoria 2 tem a exigência da conclusão de ensino superior em nível de graduação de qualquer área, tá? Não precisamos aqui nos ater à área do direito. Como disse para vocês, a gente não está trabalhando nesse vídeo com o concurso de analista jurídico. Aqui, o analista de promotoria 2, agente de promotoria, vai exigir da gente apenas a escolaridade de nível superior. Pode ser em qualquer área, tá certo? Não exige habilitação específica, não exige experiência profissional, não exige registro profissional no órgão de classe competente e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com as vedações estatutárias previstas lá na 10261, que é o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de São Paulo, e também com a vedação para o exercício da advocacia, aqueles que são formados em direito, ou de consultoria técnica, tá? Então, a exigência para ingresso no cargo, nível superior. Legal, Ronaldo. Então, quais são as atribuições do analista de promotoria 2? Porque eu conheço um pouco da estrutura do MP, sei que existe o auxiliar, sei que existe o oficial de promotoria, sei que existe o analista jurídico e o promotor, mas o analista 2 é uma novidade para mim. Você pode me dizer quais são as atribuições desse cargo? Sim, não só eu, né? A resolução 1581 de 2023 traz para a gente as atribuições sumárias para o cargo. E o analista de promotoria 2 tem as seguintes atribuições sumárias: efetuar diligências e pesquisas para obtenção de dados de interesse do Ministério Público. Então, para encontrar uma pessoa, por exemplo, encontrar alguma informação, é você quem ficará responsável por essa diligência. Proteger informações sigilosas e oferecer proteção, quando necessário, aos membros da instituição. Muita gente acaba se preocupando um pouco com essa atribuição, né? Vou me tornar um policial, vou me tornar um agente de segurança ali do membro do Ministério Público? Olha, a gente precisa ter cautela. Eu conversei com alguns amigos de dentro do Ministério Público que conhecem agentes de promotoria e normalmente essa atribuição não é acionada. Normalmente busca-se os agentes especializados lá de São Paulo, um outro cargo de segurança mesmo, que estão aptos a exercer essa atividade quando ela é necessária, além de todo o apoio da polícia, caso os membros do Ministério Público necessitem. Mas é uma atribuição prevista em lei, a gente não pode ignorá-la, a gente não pode esquecer de mencioná-la. Mas na prática, dizem que normalmente não acontece, tá? E a linha C aqui das atribuições sumárias, analisar informações provenientes de várias áreas de atuação do Ministério Público. Bom, são 3 atribuições sumárias aqui desse cargo, um tanto quanto genéricas, né? Por isso eu trouxe para vocês aqui também algumas outras atribuições, mas atribuições agora detalhadas, que também estão lá na Resolução 1581 de 2023, para a gente conseguir entender melhor o que faz o analista de promotoria 2, também chamado de agente de promotoria. E bom, a linha A dessa atribuição detalhada diz que competirá ao analista 2
efetuar diligências para localização de pessoas. Então tem uma pessoa, por exemplo, que depende de citação por causa do 366 lá do Código de Processo Penal. Ela está desaparecida, ninguém encontra ela para que seja realizada a citação, para que ela seja integrada ao processo penal. Bom, você entrando nos sistemas autorizados pelo Ministério Público vai buscar essas pessoas, vai tentar encontrá-las, vai empreender diligências para encontrá-las. Além disso, empreender medidas que propiciem conhecimento sobre fatos e situações de interesse do Ministério Público no Estado de São Paulo, auxiliar o membro no cumprimento de mandados judiciais e também na coleta e custódia dos vestígios de interesse do Ministério Público, proteger informações sigilosas produzidas, recebidas ou armazenadas. Imagina só, dentro daquela sistemática da cadeia de custódia, o analista de promotoria 2 tem uma relevância importante aqui, não é mesmo? Aquela atribuição, né, oferecer proteção a membros do Ministério Público sem prejuízo. Então perceba, a própria atribuição detalhada do cargo deixa claro para a gente que a gente não vai estar sozinho nessa caso aconteça. Por quê? Porque quando for o caso, haverá a atuação da assessoria militar da Procuradoria-Geral de Justiça, tá bom? A linha F, analisar informações provenientes de várias áreas de atuação do Ministério Público, fazendo relatórios, por exemplo, fazendo planilhas, fazendo análises documentais e também desempenhar outras atividades correlatas conforme a necessidade do serviço determinada pelas autoridades superiores, inclusive auxiliando o membro do MP em investigações, utilizando-se de instrumentos, equipamentos e veículos, se for o caso, tá certo? Essas são as atribuições do analista de promotoria 2. Ronaldo, tem alguma alteração prevista? Parece que eu vi você publicando no seu Instagram há pouco tempo que estavam reorganizando, reestruturando algumas carreiras do Ministério Público. E já fica a dica, né? Se você não me segue, já me procura lá, @ronaldo.virgiliojunior, para não perder nenhuma informação sobre qualquer cargo do Ministério Público e ainda ter algumas dicas de processo civil, legislação institucional do MP e também direitos difusos e coletivos, que são as matérias que eu ministro, tá? Ronaldo, então eu ouvi você dizendo alguma coisa sobre reestruturação de carreira no Ministério Público. Em que pé que está isso? Afeta o analista de promotoria 2? Afeta, tá? Temos hoje um projeto de lei complementar, então não é uma realidade, mas é um projeto que tende a ser aprovado, não sabemos quando, mas inclusive, eu suspeito que a aprovação desse projeto pode ser o que esteja atrasando um pouquinho o concurso, a gente vai falar sobre ele mais à frente, mas pode ser o que esteja atrasando um pouquinho o concurso, porque a publicação desse edital pode ser, e isso não é uma informação oficial, é apenas um feeling meu, pode ser que esteja esperando aqui a reestruturação dessa carreira. Mas voltando aqui, as alterações que serão promovidas por esse projeto de lei. É o projeto de lei complementar 141 de 2023, vocês podem acompanhar lá no site da Assembleia Legislativa de São Paulo, e ele basicamente, para o nosso interesse aqui, né, ele divide o cargo de analista de promotoria. Porque hoje a realidade é que o analista de promotoria, ele pode ser o agente de promotoria, mas pode também ter outras especialidades. Perceba aqui para você ver quando a gente olha os níveis de carreira do analista de promotoria 2, e isso é a realidade hoje. Existe o agente de promotoria, existe o administrador de banco de dados, o administrador de dados, analista de processos, analista de sistemas, finanças e planejamento e orçamento, gestão de conteúdo, informações estratégicas, infraestrutura de TI, rede de telecomunicação, segurança da informação e suporte técnico. Então hoje a carreira ela tem essas especialidades e essa nova lei, esse projeto de lei tentando aprovar essa nova lei, quer dividir, quer deixar bem claro a existência de um cargo chamado analista de promotoria, agente de promotoria, com as atribuições que a gente viu agora há pouco, e um outro cargo, analista de promotoria 2, com a denominação demais especialidades. Aqui as atribuições ficarão voltadas ao planejamento, coordenação, supervisão e gerenciamento de atividades inerentes à sua área de formação acadêmica, voltadas aos interesses do MP. Então, se no futuro essa lei for aprovada, nós teremos um cargo chamado analista de promotoria 2, agente de promotoria, e outro cargo voltado às demais especialidades. Eles, de fato, serão cindidos, separados, o que não acontece hoje, tá? Então, talvez, percebe como que isso tem uma certa relevância para a publicação do concurso, porque aí a gente chama para o concurso apenas os agentes de promotoria. A gente tira daqui as demais especialidades, tá? E fica mais condizente com a exigência, né, de superior em qualquer área. Não faz sentido um analista de superior de qualquer área trabalhar, por exemplo, na infraestrutura de TI. Precisa ter conhecimento específico para tanto, né?
Então foram essas informações que eu queria trazer para vocês sobre o cargo de analista de promotoria 2. Agora eu quero conversar com vocês a respeito do concurso. Vamos falar um pouquinho do concurso e vamos falar também um pouquinho sobre a remuneração desse cargo público, tá? O concurso, como a gente já sabe, se você não sabe, fica a informação, ele já está autorizado. Então não é nenhuma especulação da minha parte, não é nenhuma especulação dos cursinhos em geral. Existe uma autorização que foi divulgada no Diário Oficial do dia 18 de novembro de 2022, por meio do aviso 709, que autoriza a abertura de concurso público para o provimento em cargo efetivo de 10 cargos de analista de promotoria 2, a especialidade agente de promotoria. Então é um concurso que é realidade. É um concurso que virá. Esse concurso, a expectativa é que venha no ano que vem. Ronaldo, primeiro semestre, segundo semestre? Não sabemos. É apenas uma expectativa. A gente, se olharmos para trás, para o histórico do MP, não consegue traçar nenhum paralelo mesmo, tá? Vou trazer 3 exemplos para você. No concurso de 2016 de oficial de promotoria, entre a autorização e o edital foi 1 mês. No concurso de analista jurídico de 2018, entre a autorização e o edital, 6 meses. E entre o concurso, ou melhor dizendo, e no concurso de auxiliar de promotoria de 2019, entre a autorização e o edital foram 2 anos. Então perceba, a gente já está aqui com mais de 1 ano de autorização do concurso e nada do edital. Nada também de contratação da banca. Eu já falo para vocês qual é a minha expectativa e por que eu espero que seja essa banca, tá? Então perceba, vai ter concurso? Vai. Quando vai ter? Não sabemos. Vai ter concurso para quantas vagas? Inicialmente, no edital serão 10 vagas, mas eu vou mostrar para vocês que o MP pode chamar até 5 vezes mais isso que ele planeja chamar no edital, tá? Legal, Ronaldo, vai ter concurso, eu tô de olho nesse concurso, até porque esse concurso é um concurso muito específico, exige uma preparação bem específica e vendo o movimento de 2024 para o mundo dos concursos, vai ser muito importante se especializar nesse concurso, caso seja seu sonho entrar no Ministério Público do Estado de São Paulo e exercer esse cargo de analista 2. Imagina só quantas pessoas estão se dedicando para o CNU, quantas pessoas estão se dedicando para o TSE, quantas pessoas de olho no oficial de Justiça Capital, que pode sair também, ou em eventual escrevente do TJ Interior. Então muita gente dispersa que quando esse concurso abrir, pode vir para cá, mas não vai estar preparado como você, que se dedicou especificamente a esse cargo, tá bom? E além disso, eu já vou antecipar aqui, mas a gente vai falar sobre a estratégia que eu adotaria. Esse concurso também pode te deixar preparado para alguns outros que virão ano que vem, tá? Legal, Ronaldo. Esse concurso é bom mesmo? Quanto que ele ganha? Quanto que ele recebe? Quais são os benefícios e qual é a remuneração desse cargo? Bom, o analista de promotoria 2 hoje tem a seguinte estrutura, dividido em 3 classes e em 15 referências. Lembra daquele projeto de lei que eu mostrei para vocês agora há pouco? Outra coisa que ele altera também é acrescentar a classe D aqui e acrescentar a referência 16 a 20. Então, tem muita gente que já chegou no C15 que vai precisar avançar, por isso que esse projeto de lei tem de aprovação. Porque a gente precisa abarcar essas pessoas que já estão há 25, 30 anos no MP, tá? E o vencimento básico desse cargo se inicia com 5.161 e acaba, por enquanto, né, em 6.876. Mas é só isso? Não, né? Nós temos também a gratificação de promotoria, que dentro daquele projeto de lei que a gente acabou de ver, traz para o analista de promotoria 2 um percentual de acréscimo de 109%, 109,42% da remuneração base, tá? Então perceba, é essa remuneração somada a 109% para a sua remuneração. E também não para por aí, né? Nós temos aqui a gratificação de promotoria em 109%, mas a gente também tem alguns auxílios para todos os servidores, inclusive para os analistas. Eu deixei aqui na frente, vocês vão de perceber, o número da resolução que trata sobre elas. Então, se você tiver curiosidade, já acesse essa resolução lá no site oficial do Ministério Público para ter o completo detalhamento desses auxílios que você eventualmente tem interesse em tirar dúvida. Mas, basicamente, auxílio alimentação no valor de R$ 1.200, está dentro também da nossa remuneração. Então é a remuneração base, a gratificação de promotoria, o auxílio alimentação, um auxílio saúde também na condição
de ressarcimento, né? Você precisa demonstrar que você tem um plano de saúde para ter esse valor de volta e basicamente ele pode ser de R$ 750, que é o mínimo, né? Ou de 15% da respectiva remuneração do servidor. E o que a gente considera, né? A gente considera todos os créditos, exceto alimentação, transporte, creche e gratificação para somar esses 15%. Se ultrapassar 750, se o seu não ultrapassar 750, como oficial, como um auxiliar, você fica ali no teto de 750, né? No teto mínimo não dá, né? Ali no piso de R$ 750 de ressarcimento, tá? Então vou te dar um exemplo, eu tenho o IANSP, que é um plano que você também pode aderir quando você for servidor estadual. O IANSP tem lá descontado de R$ 1.600, o Ministério Público me devolve R$ 600. Se descontasse 750, o Ministério Público devolveria 750. E Ronaldo, e se descontasse R$ 1.000? Então, ele me devolveria o teto 750, o teto para o meu cargo, né? Então perceba que é um benefício que ele é na modalidade de ressarcimento, tá? Além disso, para os filhos de até 6 anos de idade, auxílio creche, que equivale a 20% da remuneração mensal inicial do cargo de auxiliar de promotoria 1, vai dar ali uns R$ 500, R$ 600. Temos também o auxílio transporte de 15,60 por dia, trabalhado no presencial, porque também é uma realidade, o home office hoje, né, no Ministério Público do Estado de São Paulo. Se você quiser um dia um vídeo tratando a respeito apenas de como funciona o home office no MP, já deixa sua mensagem aqui para mim que a gente elabora um vídeo a respeito, mas é também uma possibilidade que o analista de promotoria 2 pode vislumbrar para a carreira dele. E tem também a gratificação de qualificação. A gratificação de qualificação ela é tratada pela Resolução 1097 de 2018 e vale a pena você dar uma olhada. Por quê? Porque ela prevê algumas áreas de interesse institucional que com certeza garantirão essa gratificação de qualificação, que é o direito, a administração, gestão de pessoas e processos e também tecnologia da informação e comunicação. Se você tem alguma dessas áreas, alguma especialização nessas áreas, você já tem ali o seu 7,5%. Se você não tem, eu tenho letras, por exemplo, você tem que ir nessa resolução, ver se essa área está prevista nessa resolução e ver se a sua atividade tem alguma relação com a sua especialidade para fazer jus a esse benefício, tá? Dá uma olhada lá na resolução que vale a pena, você vai tirar várias dúvidas que eu tenho certeza que já surgiu aí com você. E basicamente, a gratificação de qualificação que interessa para nós, né, para o analista 2, é a de 7,5% de especialização lato sensus, né, de pós-graduação, aquela tradicional que a gente conhece, 10% do título de mestrado e 12% do título de doutor, 12,5%, né? É claro, a gente não vai somar, você que é mestre não vai ter 17,5%, você vai ter 10%. Se você subiu de especialista para mestre, você vai ganhar apenas esses 2,5%, vai ganhar essa diferença. Então perceba como é vantajoso a gente ter aqui 7,5% acrescido ao nosso salário por uma pós-graduação que a gente faça. Várias pós-graduações online que são de bastante qualidade, até mesmo na escola superior do Ministério Público, que são gratuitas para os servidores, você pode conseguir adquirir conhecimento e ainda aumentar um pouquinho no salário, tá bom? E aí, conversando sobre tudo isso, sobre remuneração básica, sobre gratificação de promotoria, sobre auxílios, considerando os descontos de previdência, considerando os descontos de Receita Federal, entre outros descontos, eu fiz aqui uma brincadeira trazendo um referencial de setembro de 2023. São 68 servidores nessa área, né, de analista de promotoria 2 no estado de São Paulo. E quanto que eles receberam? O analista de promotoria 2 que menos recebeu R$ 11.707 no mês de setembro. Isso valores líquidos, tá? O que mais recebeu R$ 22.891. É claro, ele tinha uma gratificação natalina ali incluída de R$ 9.256, que é o famoso 13º, pago metade no mês do aniversário e a outra metade no mês de dezembro. Então por isso que ele veio com uma remuneração tão gorda assim. Não é a regra. A regra é que o salário, de fato, fique ali em torno de 12.385. Tanto é que eu peguei a média, né, desses 68 servidores e fica ali em 14 mil. Alguns servidores mais antigos, com graus mais avançados, outros mais recentes, alguns com títulos, outros não, alguns com as gratificações que vieram naquele mês. Basicamente, você pode ter a expectativa aí de receber R$ 12.000 líquidos
Com certeza. Ronaldo, você falou que existem 68 servidores hoje no Ministério Público para esse cargo? Pois é, esse cargo, ele não é um cargo tão difundido como, por exemplo, o analista jurídico, que dentro do MP são 2.700 cargos, como oficial de promotoria, que tem 2.550 cargos, como o próprio auxiliar de promotoria, que tem 850 cargos. Ele é um cargo criado e destinado exclusivamente ali para a capital e para as cidades regionais, para os grupos de atuação especial, como o GDEC, como o GAECO, por isso que ele é bem restrito, tá? Ele tem hoje no estado 120 cargos existentes. Ah, Ronaldo, tem expectativa de criação? Não temos nada que esteja proposto hoje, mas a gente nunca sabe do futuro. A gente pode ser surpreendido, mas hoje a gente tem que trabalhar com esse número. São 120 servidores e hoje nós temos 52 cargos vagos. O último concurso foi em 2013, venceu ali em meados de 2018, 19, então faz muito tempo que não chama ninguém. 52 cargos vagos é quase a metade do que existe hoje no estado. Aí você pode pensar, poxa, Ronaldo, não é um TJ que vai chamar 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. Não é um oficial de promotoria que vai chamar 1.000 pessoas, um analista de promotoria que vai chamar 800, que vai chamar 1.000 pessoas. Não é, de fato. Se você olhou para esse concurso pensando em grandes nomeações, não venha para cá, já busque outras alternativas. Por isso que eu disse para vocês, esse concurso, na minha opinião, é um concurso voltado para aquele que vai se especializar, para aquele que vai se dedicar. Vai receber um prêmio danado, 12 mil reais por mês, pro resto da sua vida. E ainda com a expectativa de subir cada vez mais na carreira, tendo meses que você vai receber mais de 20 mil reais, são para poucos nesse país. É por isso que o cargo é ótimo, a instituição é maravilhosa, o salário incrível, mas aqui exigirá uma especialização nesse concurso que outros talvez não exijam, tá? Vou trabalhar aqui com vocês o último edital, mas vocês vão perceber a necessidade de se aprofundar, de focar nele, principalmente o ano que vem, que vai ter muita gente dispersa por CNU e TSE, tá? Então, não espere aqui milhares de nomeações. Dizer que haverá mais de 100 nomeações é dizer que vai renovar o quadro inteiro do Ministério Público. Perceba, a gente precisa ser cauteloso, a gente precisa saber dosar a nossa expectativa. Mas aqueles que se classificarem nas primeiras posições, pode ter certeza, a mudança de vida virá. Porque o Ministério Público precisa e com certeza vai nomear aquilo que está vago para o preenchimento desses cargos, tá bom? Bom, como que foi o último concurso, Ronaldo? Teve muita gente inscrito? Não teve tanto não, tá? Até porque 2013 eram outras épocas. Faz 10 anos, mas com a evolução da tecnologia parece que faz dezenas de anos, né? Foram 4.800 candidatos, algumas regionais com o Presidente Prudente com 172 candidatos, Franca com 130, Piracicaba com 200, Campinas mesmo que é grande, né, com 291 candidatos, Capital mais que puxou esse número para cima, né, com mais de 2.000 candidatos. Então perceba, não é um concurso que foi visado lá atrás e também não será um concurso que será visado o ano que vem. Pode até ser, e eu acredito que vá, pode até ser que tenha muitos inscritos, porque hoje a informação é muito difundida e o número de inscritos realmente vai subir. Mas as pessoas que estarão de fato preparadas não vai subir muito além daquilo que a gente já conhece, entre 5 a 7% do número de inscritos, tá? Bom, e como é que funcionou a distribuição de cargos no último concurso, que foi feito pela IBFC em 2013? Faz tempo, né? Um edital antigo para a gente administrar nesse estudo. Foi destinado vagas para a capital Grande São Paulo e para as sedes das regionais, porque são nessas cidades que o analista de promotoria 2 atua. Todas as regionais tiveram vagas, a expectativa talvez seja, de fato, que a maioria delas tenha vagas, porque são 52 cargos, né? E sabendo que ali o concurso vai ser destinado para 10 vagas, pode ser que tenha uma por regional, né? Não abarcaria todas, mas abarcaria a maioria delas. E é claro, o cadastro de reserva vai existir e pode ser que você seja chamado se estiver ali nas primeiras colocações, tá? A prova foi composta de duas fases. Uma primeira fase
objetiva e uma segunda fase discursiva. A primeira fase objetiva contava com língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, atualidades e informática, com 10, 4, 4, 4 e 4 questões, ou seja, 20 questões aqui. 20, né? Não, 8 com 8, 16, 26 questões, né? Se eu não estiver fazendo a conta errada aqui, eu sou professor de direito, não de matemática, me perdoem. E também conhecimento específico, com direito constitucional, com legislação institucional do Ministério Público, direito administrativo, direito penal, processo penal e ciências contábeis. E depois uma segunda fase, que tinha uma questão discursiva sobre atualidade, uma questão discursiva, duas, né, sobre português, duas questões discursivas sobre constitucional e MP e também uma redação com tema fornecido na hora da prova. Essa foi a estrutura da última prova de analista de promotoria 2. Eu procurei muito para saber quais foram os temas cobrados aqui nessa segunda fase e não encontrei. Se você tiver acesso a essas informações, deixa aqui que depois eu divulgo para o pessoal, tá bom? Bom, a primeira fase, composta de 90 questões e também com a atribuição de valor de 0 a 100. Veja aqui, ela tem caráter eliminatório, pessoal. Então todo mundo classifica para a segunda fase desde que obtenha nota igual ou superior a 60 pontos. Então fez 60 pontos, a segunda fase é sua. Não competirá com ninguém para ir para a segunda fase. Pelo menos essa era a estrutura da prova de 2013. E eu não acredito que vá mudar, porque a prova de analista jurídico do MP também é assim. Não tem uma disputa entre os candidatos para ir para a segunda fase. Atingiu 50 pontos lá das 100 questões, você já está classificado. É claro, isso não vai te garantir uma nomeação, porque muita gente acerta bastante, mas pelo menos você tem a chance de melhorar a sua classificação com a nota da discursiva, tá? E a prova discursiva, como dito, ela é composta por um tema de redação e composta também de algumas questões discursivas, e ela será atribuída aqui, perceba, valor de 0 a 100 pontos, com a redação valendo de 0 a 50 e cada questão valendo de 0 a 10, totalizando 50 pontos. Então o peso da redação aqui é bem relevante para a segunda fase. O edital de 2013 foi bem curtinho, tá? Perceba, língua portuguesa, bem curtinho. Temos aqui também matemática e raciocínio lógico, bem curtinho. Atualidades naquele padrão normal, né? Nos últimos 12 meses. Tivemos aqui informática, cobrando o antigo Microsoft 2007, cobrando o Windows Vista XP e 7, então um edital bem desatualizadinho, né? Tivemos direito constitucional, cobrando uma parte teórica, depois entrando aqui na parte escrita da Constituição, né, avançando sobre artigo 5º, chegando até lá no 127, 129, depois passando pelo CNMP, passando pelo CNJ, a Ordem Social. Depois nós temos a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei 8.625 de 93, uma lei que sempre cai nesses concursos do MP, e uma lei pequena, de 85 artigos, mas um pouquinho complicada de entender. Eu já deixo aqui o convite para vocês, se for do interesse de vocês, comenta aqui, Ronaldo, faz um curso gratuito de Lei Orgânica Nacional do Ministério Público para a gente, com resolução de questões. Eu vou divulgar aqui para vocês, se isso for do interesse, se tiver demanda, para que a gente possa trabalhar aqui de forma gratuita essa lei, que é importante para os concursos do MP, tá? Olha só o que a gente teve: direito administrativo minúsculo, cobrando conceitos, princípios, administração pública e poderes, além do abuso de poder e desvio de finalidade. Então, um edital muito curto em administrativo. Depois nós tivemos um edital de direito penal, aí um pouquinho maior, né? Cobrando uma parte da parte geral, cobrando aqui parte especial, alguns crimes, né? Da parte especial do código, e cobrando também algumas legislações especiais. Tivemos direito processual também cobrando, né? Iniciando lá no inquérito policial, avançando no Código de Processo Penal e cobrando também algumas leis especiais. Perceba, a lei da prisão temporária, a lei de crimes hediondos, a lei de prevenção e repreensão às organizações criminosas, que já não é esse número, né? Já mudou essa lei. Inclusive nesse concurso o edital teve que ser retificado, porque essa lei já tinha sido revogada nessa época. E também tivemos teoria geral das ciências contábeis. Legal, Ronaldo. Eu uso esse edital para estudar para o concurso de 2024, se esse concurso vier em 2024, né, é a expectativa. Bom, aqui a gente entra um pouco na estratégia do que eu faria para o concurso de analista de promotoria 2 se eu estivesse estudando para ele. É claro, isso é muito pessoal. Não tem como eu dizer que para vocês que essa é a
fórmula secreta, o caminho das pedras, a fórmula mágica. Não, é um risco que eu correria, buscando estar na frente de outros candidatos até que o edital venha e aí eu tenho um direcionamento definitivo. Então perceba, é uma possibilidade, é um risco, mas é um risco calculado e vocês vão entender por quê. Eu focaria principalmente nas matérias básicas, porque elas provavelmente virão. O MP tem sim esse histórico de repetir os editais conforme a evolução do tempo, a evolução dos concursos, com alguns acréscimos pontuais. A gente vê isso no concurso de analista jurídico, a gente vê isso no concurso de auxiliar, a gente vê isso no concurso de oficial de promotoria. É uma tradição que o MP mantenha os editais. A gente sabe, né? Não é a banca que escolhe a matéria, e sim o próprio órgão. Então perceba, a gente vai ter que manter aqui uma estrutura básica. A gente vai ter que manter aqui uma estrutura certeira para a gente não perder tempo. E se perder, perder o mínimo possível nesse estudo pré-edital. Então eu assumiria o seguinte risco, e você fica à vontade para comentar se você concorda ou não comigo, faria alguma alteração ou não. Eu assumiria o seguinte risco: estudaria português, mas estudaria pensando num edital mais novo, porque o português aqui, que veio em 2013, ele é muito curto. Apesar dele abarcar bastante matéria, né, por exemplo, sintaxe, se bem que ele está falando sintaxe apenas da concordância verbal e nominal, né? Vícios e figuras de linguagem, interpretação de texto, ortografia, acentuação, é muito pouco. Se a gente olhar os concursos mais recentes do MP, como o analista técnico científico, que foi esse ano pela VUNESP, o edital de língua portuguesa já é bem maiorzinho. E ainda mais o oficial de promotoria pela FGV, né? Apesar de não ser uma banca que eu aposto que vai estar no concurso de analista de promotoria 2, é um edital que traz aqui bastantes informações sobre um edital de português. Então eu utilizaria um edital da VUNESP mais recente, seja escrevente, seja o analista técnico-científico, ou até mesmo algum edital do MP, como oficial de promotoria, para me basear o estudo em português. Com certeza vai ter português na sua prova e com certeza esse português vai ser um português bem relevante, tá? Não acredito que vai vir aquele tantinho de português só. Bom, o que mais que eu faria a respeito disso? Raciocínio lógico. Raciocínio lógico não tem muito para onde a gente fugir, não é uma matéria tão grande assim, mas eu também utilizaria editais mais recentes, como por exemplo esse do analista técnico científico de 2023, ou até mesmo de novo, né, o de oficial de promotoria, que previu aqui tanto matemática quanto raciocínio lógico. Porque os dois, de novo, o mesmo problema lá de português do edital antigo, muito curto. Poucos tópicos para serem estudados. Eu não acho que eles virão tão curtos assim não, tá? E informática, eu utilizaria, por exemplo, o edital de escrevente da VUNESP, que já vem bem atualizado, com o Windows 2010 ou superior, com o Microsoft 365, com o MS Teams, com o OneDrive, com outras questões mais atuais, ao invés de usar aquele edital antigo que previa, por exemplo, vários programas obsoletos hoje em dia, né? Então, dentro dessas 4 matérias básicas, eu estudaria dessa forma. Eu acredito que vai ser VUNESP, e isso é apenas um chute, tá? A banca não está escolhida. Mas o MP tem uma ótima relação com essa banca. A banca já fez vários concursos de auxiliar, vários concursos de oficial, já fez vários concursos, vários não, acho que foi o último concurso de analista jurídico, sempre está prestando apoio no concurso de membro. Então perceba, a relação é boa. E quando o MP saiu dessa relação com a VUNESP, como aconteceu com a FGV, tivemos alguns probleminhas. Isso aqui não é uma opinião minha, isso foi divulgado no Diário Oficial, uma punição administrativa para a FGV em razão daquela segunda fase no oficial de promotoria. Não sou eu que estou falando que deu errado, é o próprio MP, é a própria punição administrativa que o MP divulgou no diário. Então isso não é uma opinião pessoal. Então não deu muito certo a escolha de outras bancas. Eu acredito que o MP vai olhar primeiro para a VUNESP. Sabendo que há uma dispensa de licitação, vai olhar primeiro para a VUNESP. E caso não haja uma disponibilidade de datas, por exemplo, vai procurar outras bancas, como muito provavelmente aconteceu com o oficial de promotoria. Porque o oficial de promotoria foi lá, pegou o FGV, mas logo na sequência que tivemos outros concursos de analista do MP, já voltamos correndo para a VUNESP. O analista técnico-científico que foi recentemente foi o VUNESP, tá? Então por isso que eu focaria nessas 4 matérias, pensando nos últimos concursos do MP ou nos últimos concursos da VUNESP, que, por exemplo, o TJ tem um edital bem sólido na parte básica, e aí você percebe a sua estratégia como ela é interessante. Se você está
focado nesse começo, nesse pré-edital, em estudar essas 4 matérias básicas, você já está estudando para eventual escrevente interior também. Já está estudando para oficial de justiça também. Você pode estar estudando para o TSE também. Se bem que agora o TSE a gente sabe que é FGV, vai ser uma coisa bem diferente do que a gente estava esperando. Então perceba, se você quer focar nesse concurso, primeiro passo, essas 4 matérias básicas. Ronaldo, e aquelas matérias específicas, o que você faria? Bom, direito constitucional, eu manteria essa estrutura de 2013, tá? Porque a gente não sabe se haverá inclusões ou exclusões, mas eu manteria porque é uma estrutura interessante, sim, que se repetiu em outros concursos. E aquilo que eu falei para vocês, lei orgânica nacional e lei orgânica estadual do Ministério Público sempre são cobradas. Provavelmente será cobrada de novo. E essa estrutura aqui de direito constitucional é praticamente a estrutura completa dos concursos como um todo. Direito administrativo, eu manteria em stand-by. Eu manteria ali de ladinho. Eu não teria a ousadia de estudar um edital maior no começo, mas não estudaria um edital tão pequeno assim, não, tá? Eu não teria a ousadia de estudar direito administrativo de forma aprofundada, porque eu não sei se ele virá no aprofundamento que eu imagino que venha. E eu posso perder muito tempo aqui, porque é uma matéria pesada, é uma matéria difícil. Ah, Ronaldo, mas se é uma matéria pesada e difícil, a gente tem que estudar com antecedência. Tudo bem, tem que estudar com antecedência, mas se você já tiver todas as outras matérias estudadas, você vai ter tranquilidade para enfrentar apenas administrativo lá na frente, ou apenas administrativo e contabilidade. Fica tranquilo. O difícil é você estudar tudo em 3 meses. Então, eu não teria essa coragem. Agora, estou estudando, já venci as 4 matérias básicas, já venci constitucional, já venci penal, processo penal, eu preciso agora avançar. Tudo bem, aí caberia uma ousadia dessa. E por que você está falando em ousadia, Ronaldo? Porque o edital de administrativo é pequeno demais, gente, é pequeno demais. E se a gente for olhar para o concurso recente de analista técnico científico, olha o tamanho do edital de direito administrativo do concurso de analista técnico-científico. Ele é muito maior do que o edital passado. Vem improbidade, que é um assunto importantíssimo. Vem processo administrativo, que é um assunto importantíssimo. Vem as ações constitucionais, mandado de injunção, habeas corpus, ação civil pública. Vem poderes, que está lá também. Vem princípios. Vem nova lei de licitações. Vem a 8429, já falei, né? Lei de improbidade. Vem lei de acesso de informação. Então vem muita coisa pesada. É aquilo que eu falei, enfrentaria só depois de esgotadas todas as outras que a gente consegue ter uma segurança maior. Repito, tudo isso aqui é uma especulação minha, é um risco que eu correria. Pode ser que amanhã venha um concurso que mude todas as matérias? Pode, não está sob meu controle, mas é um risco que eu assumiria estudando dessa forma que eu já estou conversando com vocês. Penal e processo penal, eu manteria o estudo daquilo que já caiu, essa parte da teoria geral, essa parte da parte especial, essas leis especiais atualizadas, obviamente, e também estudaria processo penal nesse mesmo conteúdo, de novo, né, atualizando as leis que já estão aqui revogadas, mas manteria o estudo como um todo de processo penal e de direito penal. E não estudaria ciências contábeis por enquanto, porque em razão da divisão do cargo nas demais especialidades e na especificação do agente de promotoria, pode ser que esse assunto não esteja presente, tá? É uma opinião minha, é uma aposta minha, que não teremos ciências contábeis. Mas é aquilo. Ah, Ronaldo, eu estudei já, estou forte em português, estou forte em matemática, raciocínio lógico, informática, estou bem em constitucional, penal e processo penal, já é um bom edital, né? Você vai ficar tranquilo caso venha ciências contábeis e caso venha administrativo de forma pesada para sua prova. E vai estar preparado para um futuro TJ, por exemplo, porque depois você vai estudar apenas ali o processo civil, algumas coisas de processo penal para acrescentar, normas da corregedoria e outros assuntos correlatos ali. Não estudaria atualidades, lembrando, né? Porque atualidades eu sempre gosto de estudar depois do edital, porque a gente pode ter um período que a gente perde de estudo, já que atualidades é uma matéria em razão do calendário, uma matéria sazonal, tá bom? Pessoal, esse foi o panorama do cargo, do concurso, da remuneração, da estratégia que eu adotaria. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Tivemos aqui um papo de quase 40 minutos, um vídeo grande, mas com muita informação. E eu quero sim saber a sua opinião aqui embaixo sobre os assuntos que a gente conversou. Deixa o like, porque para mim é muito importante você mostrar para o YouTube que tem um conteúdo de valor aqui e também não deixa de se inscrever no canal. Se inscrevendo, você fortalece o meu trabalho, você demonstra gratidão
e você também fica sabendo de tudo que a gente está trabalhando por aqui. Inclusive, se eu for fazer aquela lei orgânica nacional gratuita. Vou depender aqui da demanda de vocês, tá bom? Siga o meu Instagram também, @ronaldo.virgiliojunior, para todas as informações de MP. Eu agradeço a presença, a confiança e o tempo de vocês. Um abraço, até a próxima. Fico à disposição para tirar dúvidas de vocês lá no Instagram e aqui nos comentários. Um abraço.